Fala galera, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast Paz Seja Convosco. Hoje, obviamente, com mais um episódio top demais. E aqui ao meu lado, meu pequeno grande amigo Robson Cuco. Mas olha, eu vou chamar ele de Cuco porque é como a gente se conhece há muito tempo. Não é mesmo, Cuco? É isso aí. Olá, pessoal. Muito bem-vindo a essa terceira temporada. Com certeza você já está acompanhando esses episódios. Está sendo muito bom e tem muita coisa boa vindo aí. Fala das nossas redes sociais para aqueles que ainda não nos seguem e para quem ainda não é inscrito no nosso canal. Cuco. Se você ainda não nos segue, primeiro, por que você ainda não segue a gente? Já estamos na terceira temporada. Segue a gente, Paz Seja Convosco Podcast no Instagram. Segue também, nós temos o TikTok. Você vai não apenas ser informado dos nossos episódios, é claro, mas também nós temos cortes ali, dos nossos melhores momentos de cada episódio, para você ficar por dentro, compartilhar com seus amigos também, que isso é muito bom, né, Alexandre? Exatamente. Compartilhar também essas mensagens, compartilhar esses recortes, compartilhar as nossas gravações aqui. Cada episódio a gente tem muito ensino, muito algo bom para você compartilhar. E os cortes, a gente sabe que são os melhores momentos Sim. do podcast. Porém, tem todo um contexto. Nada melhor do que acompanhar na íntegra, Isso, né? por isso você que tá aí no YouTube, você já pode se inscrever aí embaixo aí. Se inscreva, ative os sininhos, ative a notificação. Aí toda a nossa programação vai aparecer para você no momento que começa já, para você não perder nada. E para você que já é inscrito no canal, nos acompanha, já tá desde o início com a gente, ou você também que tá chegando agora, a gente quer pedir para você fazer o seguinte: manda pra gente sugestão de tema, sugestão de convidado, quem você gostaria de ver, o que você gostaria de ouvir falar, aquilo que você gostaria que nós falássemos e abordássemos aqui, e a gente tem uma equipe pronta para analisar todas as sugestões de vocês, e quem sabe aos poucos a gente vai encaixando, né, Cu? Isso, vai aparecendo esses temas, a gente vai estudando aqui, vendo pessoas, convidados, e por que não, a gente não pode trazer esse tema que você tá pensando, algo que você já imaginou, pô, a gente podia falar sobre isso, e quem sabe em breve a gente já não tá trazendo algo desse tipo aqui. E já manda pra gente de onde você tá nos assistindo, qual a sua igreja, qual local, qual cidade, qual estado, qual país, por que não? Por que não? Não é verdade? Mas é isso. Cuco, hoje vamos ao tema a apresentadora. Hoje nós temos uma apresentadora, uma convidada com um currículo gigantesco. Sim, são quase 5 linhas de currículo aqui. E várias áreas de especialização. Sim. Mas, vamos falar quem é ela. Ela veio diretamente de Minas Gerais. O nome dela é Marissandra Freitas e ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Não só isso, ela também é mestra pela PUC Minas. Uau. Com pesquisa na área de inclusão de surdos em ambientes religiosos, trabalha como psicopedagoga clínica, formada em letras libras, e também ela está doutorando na área de psicologia sobre comportamento ABA. Pesquisa ABA. Falamos várias vezes isso. Então a nossa convidada é Marissandra. Seja muito bem-vinda, Marissandra. Obrigada, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E além de todo esse currículo, o tema hoje, qual é o tema? O tema hoje a gente vai falar sobre autismo. Nós vamos trazer aqui com ela que tem toda essa bagagem e também uma experiência pessoal sobre essa área. Que dia é hoje, Cuco? Hoje a gente está falando exatamente sobre esse dia de conscientização do autismo. Hoje é o Dia Internacional, Internacional. Marissandra? Hoje é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, é isso? Isso mesmo. Então tá bom. E além de todo o seu currículo, você também tem uma experiência pessoal, né? Então você fala de causa própria sobre esse tema, não é mesmo? Você tem uma filha, ela está para completar 10 anos, você estava compartilhando com a gente, isso. Né? E ela é autista, é isso? Ela é autista e é um testemunho aí, né? Onde a gente passa, a gente está falando, né, das nossas experiências, que eu acho que isso ainda é mais do que o currículo, né? É você viver em casa aquilo e você também poder estar ajudando outras pessoas que estão passando por isso também. Eu queria, antes da gente falar um pouco mais sobre a sua experiência, sobre toda a sua área de atuação, eu queria fazer uma pergunta inicial. Afinal de contas, a gente está vendo falar bastante sobre o autismo, o que é muito bom, porque há muito tempo isso não era tão abordado, né? Não sei quais eram exatamente os motivos, mas fala pra gente o que é de fato o autismo e quais são as características principais, tipo, como é que ele pode ser identificado? Fala pra gente o que é o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde a criança tem aí um atraso, né,
é caracterizado por esse atraso no desenvolvimento, que envolve um atraso de linguagem ou ausência, né, de linguagem, ausência de contato visual, estereotipias, manias e também a questão da socialização, de não interagir com as pessoas ou de interagir muito pouco. Então, tem outros sinais, mas esses 4, eles são bem marcantes para poder estar fechando aí, o médico, né, tá laudando como autismo. Então, mas tem vários outras, né, que se a gente for falar aqui, tem uma série. E o autismo é um espectro, então nem todas as crianças vão apresentar os mesmos sinais. Esses são os básicos, né? Mas tem crianças que têm coisas que outras não têm. Mesmo tendo essa vamos dizer, condição, né? Mas também a questão do autismo, Alessandra. E, como você disse, não são sintomas, né? Mas são sinais. Particularidades, sinais que vão aí estar diferenciando uma causa de outra. Mas como que pode um pai, por exemplo, que talvez está percebendo já algum comportamento diferente, igual você falou, às vezes tem a questão de socializar, às vezes tem a questão da fala, a questão de vários outros sinais. Como que um pai, uma mãe pode ir atrás de um diagnóstico para ter algo mais preciso sobre, né, eliminando talvez outros diagnósticos e entendendo sobre a questão do autismo? Geralmente, a gente começa a observar já bem de pequenininho essa questão da fala, às vezes que, né, a criança já tem aí, às vezes, 2 aninhos e emite muito poucas palavras, às vezes nenhuma, né? E, então, a gente tem que ficar atenta a esses sinais, questão de socialização, interesse pelas pessoas, às vezes ela só tem interesse pelos objetos, não interage, né? Não brinca de forma funcional, então ela pega um carrinho, fica rodando a rodinha, não brinca com o carrinho, então... são várias situações que a gente vai observando, né? No meu caso, eu ainda não era mãe quando eu tive a Laura, ela foi minha primeira filha. Quem já é pai, quem já é mãe, baseia pelo mais velho e percebe, opa, não está... Está diferente. Está diferente, né? Ele não está desenvolvendo como as crianças dessa idade, né? Agora, quando a gente não tem, mas a gente tem sobrinho, né? Então, assim, eu já era professora, né? Então, eu observei e fui vendo, opa, mas tem alguma coisinha aqui. E aí a gente começou a investigar. Sim. E aí a gente vai procurando os profissionais e eles vão nos orientando. Mesmo antes do laudo, é importante que a família esteja procurando, se fechar ou não, né? A criança já está ali fazendo as terapias. Então, começando então, a primeira fase, vamos dizer assim, então é a observação dos pais, da própria família com essa criança, né? Já nesse período, você falou 2 anos, né, que já começa a ter algumas particularidades, alguns sinais. Então, em primeiro lugar, essa observação, né? Tipo, às vezes, como você falou, talvez é o primeiro filho, não tem um parâmetro, né? Mas consegue ver alguns sinais aí de diferença. Sim. Né? E a partir disso, qual que é uma orientação, assim, de buscar esses profissionais? Quem são esses profissionais hoje? Como que a gente pode ir atrás dessa rede de cuidados? Então, a criança, para ela ser diagnosticada com autismo, ela tem que apresentar sinais até os 36 meses de vida, que seriam os 3 anos. Então, antes disso, se ela é realmente autista, ela já está apresentando sinais. Às vezes mais leve, às vezes mais forte. Então, o ideal é que procure um médico, um neuropediatra, ou uma equipe multidisciplinar, né? Para estar aí avaliando. Mas é interessante passar no médico, né? O próprio pediatra que acompanha a criança, às vezes faz essa indagação com os pais, encaminha para o neuro. Então, é uma coisa que a gente discute também com o pediatra que acompanha. Olha, eu estou percebendo que, né, a fala dele ele não está desenvolvendo, né, não está interagindo. E aí a gente vai conversando, o pediatra também observa nas consultas e ele decide também se vai encaminhar ou não. Mas a família também pode levar direto no neurologista se ela quiser. Nada impede. Tem um psiquiatra infantil também. Eu sempre levei minha filha em psiquiatra infantil, eu sempre gostei do psiquiatra, assim, que eles ficam assim, bem de olho no comportamento. Enquanto a gente está conversando, eu acho eles assim, analisando, né? Eles ficam realmente analisando. Eu acho muito, sempre gostei do psiquiatra infantil. Eu vou compartilhar uma experiência minha e em seguida vou fazer algumas perguntas. Você me autoriza? Pô, vamos lá. Então tá bom. Na realidade, eu tenho tenho 2 filhos. Eu tenho a Marina, que completou 15 anos na semana passada, e o Gael, que tem 6 para 7 anos, ele faz 7 agora em maio. E de fato, esse ponto que você falou, para quem já tem um filho, fica muito mais fácil, né?
fazer uma análise da diferença de um filho para o outro, como que a gente fala? De comportamentos, comportamental, de comportamentos. Então acaba sendo mais fácil fazer essa análise de diferença. Quando meu filho estava com 2 anos, o Gael estava com 2 para 3 anos, nós começamos a identificar que ele tinha uma dificuldade em fala. Ele não falava absolutamente nada. Já comparando com a minha filha, ela falava nessa idade já de forma muito mais tranquila. E aí nós começamos a identificar isso como um ponto. A gente tem que estar observando isso, vamos entender o porquê. Falamos com a pediatra, ela começou a falar que não, isso era tranquilo, acontece, depende de cada criança. Mas aí nós começamos a analisar outros comportamentos do Gael. E nós resolvemos então ir atrás de uma neuro, com indicação da nossa própria pediatra, a pediatra do Gael. E quando nós fomos à neuro, nós entramos e ela sentou de frente para o Gael, olhou para ele e falou... Nós ficamos 5 minutos na sala dela. 5 minutos. E nisso ela olhou pra gente e falou assim: o Gael, ele é autista. E para nós ali foi um diagnóstico que a médica nos deu. No começo a gente se assusta, mas a gente já estava se preparando para algumas coisas, porque a gente observa o comportamento e fala, bom, quanto antes a gente aceitar qualquer tipo de diagnóstico, seja ele qual for, é melhor, porque a gente consegue trabalhar para ajudar o nosso filho. Então, acho que essa parte é importante da família ter essa aceitação, que no passado existia um preconceito muito grande com qualquer tipo de deficiência, né? Hoje está mais aberto, até por conta das informações. Mas aí, então, ela diagnosticou o Gael como autista. Nós fomos atrás de uma segunda opinião. O Gael passou por vários exames, daí então, que a outra médica passou. Acabou que, após algum tempo, ele foi diagnosticado como... Esse diagnóstico caiu, ele não foi mais diagnosticado, não fechou, né? Não fechou. Hoje o Gael já fala normal, ele brinca com crianças, porque também é uma característica de se isolar, né? De não se relacionar com crianças e tudo mais. O contato visual dele hoje é perfeito. Mas, assim, a pergunta compartilhei a minha história, agora a pergunta é possível diagnosticar assim, de uma forma tão rápida, sem se aprofundar um pouco mais, fazer exames? Por que eu estou perguntando isso? Porque para nós, se nós não tivéssemos ido atrás, talvez nós teríamos tratado o Gael de uma forma diferente, seguido a linha ali, né, do diagnóstico primeiro que tivemos. Então, assim, é possível diagnosticar só de olhar, ou é melhor se aprofundar? O que conselho você daria para pais que estão com essas dúvidas que nós estávamos? Eu aconselho fazer o que você fez. Procure, então, uma segunda opinião. Se você achou que foi algo muito rápido, o que geralmente o médico faz? Ele observa, conversa com a família e caminha para uma equipe multidisciplinar. Então, ele pede para o psicólogo fazer umas sessões, a fono, a TO, e depois cada um vai passar um relatório para o médico. Vai se aprofundando, né? Então, esses profissionais, né? Tem vários profissionais que trabalham com autismo. E aí eles vão emitir um relatório, e aí o médico, geralmente, ele se baseia nesse relatório, no relatório da escola, nas observações que ele vai fazendo nas consultas para fechar. Então, o médico dificilmente vai fechar assim num primeiro encontro. Por isso que é importante a gente não endeusar os profissionais, a gente fazer o que você fez e em outro profissional. Caso você tenha dúvidas, não tem problema nenhum você querer discutir o caso com outro médico, né? No meu caso, aconteceu o contrário. A minha filha... Eu levei ela numa fonoaudióloga, que eu levei ela no posto, e a primeira profissional que foi avaliar foi a fonoaudióloga. E aí ela pediu os exames para ver se ela era surda, né? Porque geralmente eles pedem para ver se tem uma perda auditiva, que não está falando. Exatamente. E aí deu tudo ok. Aí ela virou para mim e falou assim, foi o contrário. Ela falou, sua filha não é autista, sua filha ela não está sendo bem estimulada. Então, por isso que ela está assim. Tá. Aí eu fui procurar médico, outros fonoaudiólogos, outros profissionais. E aí, passou um ano, ela foi laudada com autismo. E aí, como eu sou muito, né, personalidade forte, voltei lá, falei aqui, ó, era autismo, viu? Toma cuidado, porque isso é muito sério. É muito sério. Porque não a família recebe um choque. Sim. Então, é uma notícia, assim, que você tem que tomar cuidado para dar, sem ter certeza. Os médicos, eles têm essa ética, né? Claro que pode acontecer, pode, mas eles são treinados para aguardar, para investigar primeiro. E no meu caso, ela falou que não é. Então, se eu fosse uma mãe muito simples, ou essas, igual você falou, né? Às vezes a gente não quer
Aí eu ia falar, graças a Deus, e ia continuar a minha vida. Exatamente. E os atrasos vão só aumentando, piorando o quadro. Então, graças a Deus que a gente tem que fazer isso. E às vezes a família não tem essa intuição. Às vezes também é tanto sofrimento que a família só quer que não seja. Eu não quero que... A gente tem dificuldade, a gente, né, a própria literatura científica fala disso. Os pais, eles idealizam um filho perfeito. E quando você recebe um laudo de uma deficiência, né, de algo mais grave, eles passam um período que a gente chama de luto. É o mesmo luto. É a mesma palavra luto, quando a gente perde alguém, a gente perdeu ali aquele ideal de filho perfeito, né? Então, as famílias passam por isso. Então, por isso que o médico, os profissionais que atendem autismo, né, eles têm que ter muito cuidado antes de falar realmente que é. E, na verdade, quem vai dar o laudo é o médico, né? Então, eles é que têm que ter essa... Os profissionais de equipe, eles vão, olha, mãe, realmente tem um atraso, né? Mas quem fecha realmente é o médico, que dá... O diagnóstico final vem dele. O laudo vem dele, né? Então, geralmente ele espera os profissionais atenderem sessões e ele aguarda aquele relatório. Se for na mesma clínica que ele está, ele discute com esses profissionais, eles não fazem isso levianamente. Mas tem de tudo, né, gente? Aconteceu com você, aconteceu comigo, e talvez quem está aí em casa... a gente possa estar ajudando com essa nossa vivência. Exatamente. Tanto pode ser quanto não pode ser. O que a gente fez certo, Alexandre, foi que a gente levou para terapia. Muito bom. Independente se o seu não fechou. Não. A minha fechou. O importante foi que a gente levou pequenininho, eles começaram, por exemplo, a fala, né? Você vê que a criança vai desenvolvendo à medida que você leva ela para os atendimentos. E aí, se o médico falar, não, mas aqui tem mais sintomas, a gente vai fechar, ou não tem. Só a fala não fecha para autismo. Então, às vezes a gente, como mãe, às vezes a gente mima muito, né? A criança apontou, a gente já está pegando. Às vezes acontece muito as condições da criança que ela tem, às vezes, acontece muito dela ter um tampão, eu não sou médica, né, dessa área, mas elas têm muitos problemas respiratórios e às vezes acontece muito com criança pequena, está com os ouvidos tampados de água, de líquido, aí o médico faz ali uma intervenção, puxa aquele líquido, já vi vários casos assim, e a criança volta a ouvir normal e desenvolve a fala normal. Então tem muitas situações que a criança pode ter um atraso de fala e não ser autismo, né? Então por isso que se aguarda. Enquanto isso, vai se fazendo as terapias, a gente não perde tempo, porque se fechar, igual foi no caso da minha filha, fechou com 3 anos, ela já estava fazendo todas as terapias. E o seu não fechou, mas ele venceu esse atraso, então tá ok. Então, é importante fazer as terapias, procurar ajuda o quanto antes, porque o autismo, a gente tem a plasticidade cerebral que é muito grande até os 5 anos. Então, a chance da criança adquirir novos comportamentos, desenvolver mais, né? Ela adquire repertório muito mais rápido, né? O cérebro está ali, fazendo as conexões. Processa muito mais rápido. Né? Então, a gente fala que até os 5, 6 anos... A plasticidade cerebral é muito grande, então por isso que a gente tem que investir nesses primeiros anos, independente do que for. Não preocupar muitas vezes se vai ser, se não vai ser, ficar na paz e ir fazendo as terapias. Também procurar não espiritualizar, né? Não espiritualizar. Ir lá, procura o médico mesmo, Deus colocou a medicina, os profissionais aí também para nos ajudar, né? Eu só vou fazer uma observação, você faz a sua pergunta. Eu vi um caso muito interessante, você estava falando sobre a capacidade do cérebro de processar as informações de forma muito mais rápida. Tem sempre uma área que acaba sendo muito esperto, isso é geral ou não? E só por que eu estou perguntando? Porque eu vi o novo recorde de cubo mágico foi quebrado, acho que a semana passada, esses dias, por um autista. Ele resolveu o cubo mágico em 3 segundos. Eu não consigo nem pensar em 3 segundos. Ele resolveu em 3 segundos. Eu não consigo nem saber qual lado vou começar. Exatamente. Eu não consigo analisar o cubo em 3 segundos. Ele resolveu em 3 segundos. Isso é normal? É assim, normal do autista? Todos eles têm uma área específica na qual se desenvolvem demais, tipo assim, muito inteligente numa área? São todos eles? Não, isso é um mito, né? Porque nós temos aí uma porcentagem de autistas que têm altas habilidades, né? Mas é uma porcentagem pequena, e uma porcentagem maior que tem a deficiência intelectual, ou seja, tem um déficit, né? Mas esse caso pode ser um hiperfoco dele, né?
os autistas, eles têm hiperfoco, então gosta muito de dinossauro, aí fica pesquisando dinossauro, aí monta maquete, aí faz tudo de dinossauro. Então alguns têm esses hiperfocos. Pode ser também isso, que o dele seja o cubo mágico, enfim. Legal. Não, o que eu ia comentar, Alexandre, enquanto a Alexandra estava falando também, é sobre a importância nesses dois casos, por exemplo, que a Alexandra trouxe e a sua com a sua filha, desse diagnóstico, né? Tipo, dessa observação, que passou por um diagnóstico, que passou por uma outra opinião, às vezes, porque a gente está falando, não é uma condição temporária, né? O autismo é uma doença permanente, uma deficiência permanente na vida dessa criança que vai crescer, vai ser um adulto. Então, já nessa fase da infância já é algo muito importante, né? De você como pai, você como mãe que está assistindo a gente, a buscar mesmo se informar, buscar mesmo ter esse diagnóstico preciso, uma segunda, se possível até terceira opinião, se está ainda na dúvida, e ter toda essa questão também dessa rede de apoio especializada, né? Porque, como a gente falou, não vai ser algo temporário. É uma deficiência, ela vai ser permanente na vida até a fase adulta, a fase de idoso vai seguir essa pessoa. Sim. E é interessante que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Você falou algo que eu achei muito curioso. Até 2012 não era enquadrado na... como é que chama? Nós tínhamos os transtornos globais do desenvolvimento e o autismo estava dentro dessa classificação. Mas a partir de 2012 nós tivemos a lei Berenice Piana, e aí nela o autismo ele é considerado pessoa com deficiência. Então, mesmos direitos que o surdo, que o cego, que o cadeirante tem, o autista também tem. Ficava essa discussão, é deficiência, isso, não é? E hoje a gente sabe que ele tem os mesmos direitos. E é importante também a família ir atrás dessas terapias, buscar esse suporte, e isso demora um tempo, né? Porque no SUS, principalmente, é uma loucura. Então, a família que, mesmo que ela não tenha certeza, ela se dispõe a ir atrás, ela vai ganhando tempo com isso aí. E a escola também, ela tem alguns direitos para acessar, então ela precisa procurar uma escola inclusiva, ela precisa acessar os direitos dentro dessa escola, por exemplo, de um acompanhante para essa criança, caso, né, ela precise, a maioria dos casos precisa. Então, uma sala de recursos, tudo isso. Então, e isso tudo são benefícios que vieram por conta dessa lei, né? Porque anteriormente a isso não tinha acesso a tudo isso, né? A partir do momento que é considerado deficiência, aí passa a ter mais direitos, né, oficiais, por lei, né? Aí essa lei ela fala especificamente do acompanhante, que era uma coisa também que as famílias reivindicavam muito, essa questão de ter uma pessoa em sala de aula, alguém para dar um suporte para aquela criança, para fazer a mediação. Então, essa lei ela ajudou bastante. Foi um pontapé aí para a comunidade nesse sentido, de garantia de direitos. A gente ainda está lutando, né, por isso, mas as famílias precisam se posicionar também. Sim. Sabe? A questão até de se informar, né? Só repete para a gente, o nome da lei mesmo é? Lei Berenice Piana. Berenice Piana. Inclusive, né? É muito importante Mamãe de saber autista. essa informação. Porque com essa lei, a família agora passa a ter direitos, né? Essa questão mesmo, né? Eu estava até conversando, a gente vai falar dele logo mais aqui, o Fábio, que trabalha aqui com a gente também, é parceiro nosso aqui, está fazendo as fotos aqui do podcast, e ele tem um filho autista também, e essa questão na educação, né? Tipo, já tem um laudo, então agora sei que tem uma lei também, e com essa lei tem direitos também do próprio governo, do município, em fornecer essas... não vou dizer seguranças, né, mas esses benefícios até para essa criança poder desenvolver, né? É uma responsabilidade aí agora do município, governo e tudo mais, porque tem uma lei, né? Então é bacana também a família buscar entender, buscar se informar sobre isso daí. A gente sabe que nem tudo que depende do governo vem de forma rápida, né? Como você mesmo está falando com relação ao SUS, mas é extremamente importante. Eu achei sensacional esse ponto que você colocou, porque isso leva uma orientação e um respaldo para quem está em casa, para ir atrás de tudo isso. Então, agora tem o nome da lei, você que está na sua casa e tem um filho que é autista, você pode pegar essa informação e ir atrás dos direitos que você e ele tem, que podem beneficiar em muito, até desse acompanhamento na sala de aula, que é muito importante, né? Sim. Até também, Alexandre, como que, né? Nosso podcast oficial da nossa igreja, você que talvez é um líder, um pastor, tem um grupo, e você sabe, por exemplo, de uma família que tem, né, uma criança autista ou alguém
até adulto, até talvez que lá atrás não teve esse acompanhamento e hoje eles têm algumas dificuldades, alguns desafios, a também orientar essas pessoas, né? A igreja tendo esse papel de orientação, de formação dessas pessoas, de ajuda também, junto a outras frentes e instituições. E eu queria, então, te fazer uma pergunta. Por que hoje nós temos observado tantos casos de pessoas adultas sendo diagnosticadas, né, como autistas? Porque eu tenho, inclusive, um conhecido que ele foi diagnosticado há pouco tempo. E como é que a gente começou a perceber? Porque ele ia em acampamento, por exemplo, ele era adulto, tinha mais de 40 anos, e em eventos, assim, ele não conseguia ficar nos espaços com muita gente. E aí, então, isso levantou para a esposa dele, tipo assim, acho que tem alguma coisa que a gente precisa pesquisar. E aí, então, ele foi diagnosticado após adulto. Por que isso tem tantos casos sendo diagnosticados hoje? Nós estamos tendo muitos casos de crianças e de adultos também. Exatamente. O adulto, ele às vezes sentia, né, alguns desconfortos, por exemplo. Ele provavelmente deve ser o nível de esporte 1, né? Eu tenho que falar, né, sobre os níveis. Minha próxima pergunta era essa. Mas se quiser aproveitar e já falar sobre o nível. O autismo, ele tem 3 níveis de suporte. O nível 1, que necessita de menos suporte, a gente chamava de autismo leve, hoje a gente fala suporte 1. Suporte 2, antigamente a gente falava moderado, autista moderado, que ele precisa de um apoio moderado, de um suporte, né? E o 3, que a gente falava que era um autismo severo, grave, hoje a gente fala nível de suporte 3, significa que ele precisa de mais ajuda, de mais suporte para se desenvolver, para né, ter aí as suas necessidades atendidas. Desculpa, quando fala mais suporte, essa questão de suporte inclui todo mundo, né? Família, médicos... Mais suporte, mas ele precisa, por exemplo, de mais horas de terapia. Sim, do que o nível de suporte 1, provavelmente, né? É um cuidado maior. Entendi. Então, o nível não que... Gente, existe muita discussão sobre isso, mas nenhum dos 3 é mais ou menos autista que o outro. Só que quando a gente fala mais suporte, significa que ele vai precisar de mais ajuda. Por exemplo, pode ser que ele seja nível 3 e ele não tenha fala, ele seja não verbal. Então, vai precisar de usar o suporte de um aplicativo para ele se comunicar. Sim. Então, ele vai precisar desse suporte, aí ele vai ter que ter esse suporte na escola, né? Por exemplo, a minha filha, ela já estudou com apoio, com uma pessoa ao lado, hoje ela não precisa mais. Então, hoje ela não faz mais uso de acompanhante na escola. Mas, quando ela precisou, que ela estava no 2, eu acessava, eu pedi na prefeitura, fui atendida e ela estudou bastante tempo com uma pessoa ali acompanhante na sala de aula. Ainda tem a pergunta ainda do Alexandre, mas como a gente conversou na nossa conversa aqui antes de entrarmos ao vivo gravar, você falou que pode ser, por exemplo, que uma pessoa seja um grau 3 e vai para o grau 1, ou também quando não há o cuidado, quando não há as terapias, ela pode sim, do 1 ir para o 3. Sim. Também, isso que você tinha comentado sobre essa importância, né? Sim, por isso que é tão importante, né? As terapias, a intervenção precoce, para quem está em casa, né? Ter essa consciência que o tempo, a gente precisa ir contra o tempo, então levar para as terapias, fazer as intervenções, e a criança pode regredir se ela ficar sem as terapias. Isso aconteceu comigo. Teve uma época que eu tirei ela de uma determinada terapia e levei para o SUS. Ela perdeu toda a fala que ela tinha começado a adquirir, porque o SUS marca fonoaudióloga, pelo menos lá na minha região, uma vez por mês. Aí ela começou a perder. Rapidamente eu voltei com ela para a clínica. Então, eles perdem. Você pensa, de repente, ele já está falando. Se você tira da terapia, ele pode parar de falar. Ele pode estar se socializando, você tira da terapia, eles perdem. Então, demora um tempo para aquela habilidade ela ser consolidada. Sim. Ele realmente adquiriu aquilo. Então, por isso que não pode parar as terapias. E as terapias, elas podem tanto regredir o quadro do autismo, diminuir, né, as questões, mas também, se você deixa de fazer, pode agravar o quadro dele. E para a família também, nesse período, é a questão até da paciência, né? Sim. Porque, às vezes, eu coloquei meu filho está na terapia tem 1 mês e não estou vendo... Não, entendeu? É porque, às vezes o pai, né, por querer já uma melhora,
E leva tempo, né? Dependendo do grau que for, leva um tempo esse resultado, vamos dizer assim. Também como pode ser rápido a questão de parar, por exemplo, como você falou, né? Tipo, esse intervalo maior foi prejudicial para sua filha, no caso. Não, todo autista ele precisa de pelo menos uma vez por semana. Uhum. Essas marcações do SUS de 15 em 15 dias, uma vez por mês, é só para cumprir mesmo, falar que está tendo, porque isso não ajuda. O mais interessante seria, além do SUS, buscar algum outro tipo de auxílio e suporte. E algumas famílias, elas dependem do SUS, Sim. né? Elas não conseguem. E na lei também, Berenice Piana, ficou essa questão da inclusão escolar, né? A criança tem direito à vaga. Algumas famílias passam por isso também. Aqui não tem vaga, está cheio. Mas para a criança que tem uma deficiência, que tem autismo, ela tem o direito de ter uma vaga. E escola também é importante, né? No desenvolvimento, uma escola inclusiva que consiga, né, ofertar para essa criança ali o que ela precisa, que tenha capacitação, né, para lidar com o autismo. E vocês tinham me perguntado, era sobre, antes dos níveis de suporte. Eu tinha perguntado sobre a questão o aumento dos casos. Aí você falou tanto de adulto como de criança, né? É que a pergunta foi sobre adulto, porque eu acho que antes não era tão debatido ou tão falado sobre isso, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Aí agora nós temos mais informação e, consequentemente, nós estamos tendo mais diagnósticos aí. Tanto de crianças quanto de adultos, né? Eu acho que os adultos, eu já vi entrevistas de várias pessoas que falam, eu sempre senti, né, diferente em relação às outras pessoas, o barulho me incomodava, várias questões, mas não tinha a informação que tem hoje, né? Os próprios médicos, a gente não tinha as informações todas que nós temos hoje. E hoje qualquer um, né, pode pesquisar sobre o autismo, estudar. E os casos também parece que está aumentando de crianças, mas na verdade é a informação que foi aumentando. E antes essas crianças ficavam de canto mesmo. Ele tem um problema, fulaninho tem problema. E era isso, tem problema. Ficava só nisso. E não tinha um nome para aquilo, não tinha um tratamento, né? Não tinha acompanhamento e também tinha dificuldade dos pais em aceitarem, né? Isso nós temos até hoje. Eu acho que esse é um dos principais obstáculos, não sei, na fase de evolução, talvez, do pai, propriamente aceitar um possível diagnóstico, ou nem diagnóstico, mas aceitar que a possibilidade ou algo que precisa ser observado, acompanhado um pouco mais de perto, não é verdade? Acho que esse é um obstáculo grande. Você como psicóloga também... Eu ia perguntando você como psicopedagoga, você acompanha crianças, né, diariamente e já se deparou com algum caso desse tipo? Sim, vários. E também já trabalhei muitos anos em escola pública e é muito comum também em escolas, os pais, a gente chama, a coordenação chama. Mas não é nada não. Todo mundo está vendo os sinais ali. E já ouvi falar de famílias que trocou a criança várias vezes de escola. Toda vez que chama, sai. E isso é porque a família não dá conta, gente. Porque você passou isso um pouco, né? Uhum. É um baque, assim, a notícia, né? E a gente não está preparado para isso. Então, também eu não estou falando assim, julgando, porque mas não é fácil. Mas é verdade, tá certo, sim. Né? Então, às vezes a família vê que as pessoas estão insistindo muito naquilo, ela tira, porque ela não quer lidar com aquilo. Na verdade, ela não consegue lidar com aquilo. Ela sabe que, para ela, aquilo é muito duro. Né? É muito comum mães atípicas terem depressão profunda. Vocês estão vendo aí casos de suicídios, né? Mãe de autista que se suicidou com o filho. A gente precisa falar sobre isso. Está tendo esses casos. Tem uma moça aí agora na televisão aí que falou no reality show. Vocês viram que ela falou? Está dando uma repercussão muito grande, que tem vontade de jogar o filho pela janela. Então, as pesquisas falam que o estresse da mãe atípica é semelhante a uma guerra, como se ela estivesse numa guerra. Então, essas mães, elas precisam ser acolhidas. E nós, como igreja, temos que cuidar dessas pessoas. É um sofrimento muito grande, porque o psicológico dela fica abalado, né? Ela pensa, eu sei porque eu passei por isso, você pensa assim, meu Deus, será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai se desenvolver? E a grande preocupação dos pais é, quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Porque se ele tem uma deficiência, eu não estou falando só de autismo, não. Uma paralisia cerebral, algo mais grave, que ele dependa de um cuidador, essas famílias têm, às vezes, esse desespero dentro delas. Quem vai cuidar do meu filho? Né?
às vezes também não tem irmãos, né? Já tenho um com deficiência, então não vou ter outro, porque o autismo ele é genético, então você pode vir a ter ou não um outro filho. Então, às vezes, não tem, a família opta por não ter mais filhos, e aí não tem também um irmão com quem deixar, não tem um parente. Então, existe essa angústia lá dentro, que não é só sobre o desenvolvimento da criança, mas também pensar que eu possa faltar para ele e ele não vai ter quem cuide dele. Então, infelizmente, né, gente, nós estamos tendo essas questões aí. Sim. E a gente precisa acolher essas famílias. E trazendo a questão, né, igual ela falou assim, a gente tem visto mais casos por causa da informação também que tem sido levantada, né, e até falas, conversas, partilhas como essa são muito importantes até dentro da igreja também, né, para a gente conseguir trazer luz a esse assunto e trazendo luz também trazer a questão até que a gente sempre fala, né, da rede de apoio, né, que a gente fala se a criança, o adulto, a pessoa, vamos dizer assim, com autismo precisa de um cuidado, a família também precisa, né. Antigamente, eu falo que minha família teve algumas pessoas que passaram algum tempo em hospitais, você fala assim, a família adoece junto, né? A pessoa está doente, você acaba adoecendo junto. E quando você tem algo permanente, tem, não vou falar gasto, mas tem uma perda de energia, tem uma necessidade de cuidados. O tempo inteiro. O tempo todo, porque é algo que vai precisar ser acompanhado. Então, como você falou, nesse caso da família ser acompanhada é muito importante. Muito importante. Até porque, às vezes, você falou do papel da igreja, até porque, às vezes, como você mesmo está falando, e a gente sabe como é que funciona, às vezes a família não tem condições de gerar um suporte necessário para a própria criança. Isso. E quanto mais para ele, procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, para ter um acompanhamento emocional dele. E a igreja entra nessa parte, talvez, de dar esse suporte, fazer esse acompanhamento, conversar bastante, né? Talvez... É o que nós estamos fazendo aqui hoje, Sim, né? Levando exato. Por Por exemplo, as famílias têm direito o BPC, né? As famílias de baixa renda, de buscar esse benefício. Então, tem que correr atrás. Então, precisa de muita energia, né? Correr atrás das terapias, do BPC, tem que trabalhar, tem que correr atrás da subsistência. Cuidar, né? Então... Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o método ABA. Você poderia explicar para a gente sobre isso? E enquanto você vai explicando, eu queria aproveitar aqui, já que o nosso amigo Robson Cuco citou o nosso companheiro de trabalho aqui, citou o Fábio, que trabalha com a gente aqui e é pai também do Arthur, que é autista. Queria convidar ele para participar nesse finalzinho com a gente do podcast, enquanto você fala um pouco sobre o método ABA para a gente, pode ser? Sim. ABA hoje a gente não considera mais como um método, mas sim como uma ciência, porque já tem muitas pesquisas validadas no mundo inteiro que provam a eficácia, né? Então, quando os terapeutas, né, têm uma especialização, uma capacitação em ABA, eles conseguem manejar o comportamento melhor da criança, dar suporte, ensinar habilidades de linguagem, de atenção, que é sentar, esperar, fazer contato visual, imitação. A criança com autismo, ela às vezes tem essa questão de não imitar. E quando ela imita, ela aprende novos comportamentos, né? A gente aprende tudo que a gente aprende. Eu nunca vim no podcast, mas eu estou observando vocês, né? E vim aprendendo com vocês como é que faz. Então, até o adulto, quando ele chega num local que ele não sabe o que é para fazer, ele imita quem está fazendo. Replica, né? E dá tudo certo. Então, através da terapia ABA, a criança pode aprender também o brincar funcional, né? Então, a criança, ela recebe ali horas de intervenção que muitas vezes ela não recebe na terapia convencional, né? ABA, ele tem o que a gente chama de PEI, que é um programa de ensino. Então, você avalia quais são os déficits que essa criança tem, que um autista não é igual ao outro. Um vai ter em algumas coisas, outro em outros. E aí você monta um planejamento para aquela criança, um programa de ensino, e você vai aplicando ali dentro das áreas que ele precisa se desenvolver. Então, por isso que, né, eu estou fazendo a formação do modelo Denver oficial, e o modelo Denver, ele vem também de ABA, as bases dele é da ABA, e ele procura trabalhar com as crianças até 5, 6 anos, essa intervenção precoce, que é você ir
trabalhar em cima das áreas onde ele tem deficiência. Então, se é na linguagem, vamos em cima da linguagem. Se ele tem questões de dificuldade de socialização, de interação, a gente vai trabalhar em cima a gente vai montar um programa de ensino para ele em cima das áreas que ele mais precisa. Então, a grande questão eu penso hoje na intervenção precoce, que foi o que aconteceu com a minha filha. Hoje ela consegue acompanhar a escola, ela consegue copiar do quadro, consegue interagir. Ela tem as questões de interação dela, mas ela está levando bem. Então, essa intervenção precoce ela é muito importante. E, às vezes, as famílias vão procurar alguma coisa com 7 anos, né? Depois que o vizinho, a professora. Então, é importante a gente ficar atento. Igual você falou, né? Não importa. Você foi lá, se vai fechar ou não, eu estou levando e, né? O que tiver que ser, vai ser. Mas eu já estou aqui me posicionando, né? E essas terapias precoces, elas são muito importantes. Até porque quanto mais demora uma ação ou uma reação, mais prejudicial é para a evolução da própria criança. Né? Então, um diagnóstico quanto antes nos ajuda a iniciar um tratamento, um acompanhamento. Né? Eu acho que é importante, sim. Isso. Agora, queria falar aqui do nosso mais novo convidado aqui do podcast. Saiu de trás das câmeras, saiu do backstage diretamente para a bancada. Para a bancada aqui do podcast. Primeiramente, paz seja convosco, e é muito diferente estar do lado de cá. Dá pra ver, não precisa nem ficar vermelho. Cara, já tô vermelho. Já tá vermelho. O Fábio, bom, pra quem não conhece, é o Fábio Liparotti, nosso amigo aqui, fotógrafo, designer, enfim, multifunções aqui, como todos nós que trabalhamos aqui. E também tem uma experiência pessoal a respeito desse tema, né, Fábio? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, sobre o Arthur. Tudo bem? Sim, claro. Bom, eu tenho experiência dentro de casa, né? Eu tenho um filho de 8 anos, o Arthur, foi diagnosticado com 2 anos. A gente sentiu ali uma diferença quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que ele falava algumas coisas e começou a regredir. Começou a parar de falar. Falava bola, falava coisas, uma palavra só, ainda não cumpria a frase. E aí foi regredindo e com isso começou a chamar atenção. E aí, opa, vamos dar uma olhada. Eu, como pai, e ter idealizado algumas coisas também, eu me bloqueei um pouco. A mãe foi atrás, correu, e aí começaram a surgir as notícias, né? Pode ser autismo, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí fechou o diagnóstico com 2 anos. Eu confesso que eu sofri um luto ali de 1 ano e meio a 2 anos. Assim, foram 6 meses de luto, né? Então, desse 1 ano e meio até os 2 anos, até fechar, foi muito difícil aceitar. Mas assim que teve o primeiro contato que poderia ser autismo, a gente já começou com as terapias. Mesmo no primeiro momento, eu tendo a dificuldade de aceitar, eu falei, não, eu vou levar, estamos juntos e vamos para cima. Mas não é fácil. O que eu sempre falo para todos, né? Alguém às vezes, eu também tenho filho, estou descobrindo agora. Busque ajuda, vá atrás, corre mesmo, porque é o que você falou até agora. É como se você estivesse no meio de uma guerra, né? Porque é lutar contra o tempo. E lutar para um desenvolvimento de uma pessoa, né, que você ama, que veio de você, que veio da sua família, né, então é quebrar primeiramente todos os paradigmas, os ideais, tudo que você criou, e aí entrar para a realidade ali e falar, bora, né? Então, e aí com isso também vem toda a recompensa. Quando vem a evolução, quando tem os ganhos. O Arthur ainda é não verbal, nível de suporte 3. Mas, por exemplo, a gente comemora, até me emociona. A gente comemora, por exemplo, faz 3 meses que não tem uma crise. Faz 3 meses que não tem uma crise, por exemplo. Isso tem que comemorar. Então, são muitas coisas para falar. Muita coisa
legal para se falar. Mas também é desenvolvido um amor, né? Um amor, digo que até acima da média. Incomparável. Incomparável. Bom, acho que é isso. Tem tanta coisa para falar e... Tá certo, mano. Era para compartilhar. Você quer complementar? Um ponto importante, que os homens eles têm muita dificuldade em aceitar um filho com deficiência. As pesquisas mostram que muitos homens abandonam as parceiras e formam novas famílias. Vocês sabiam disso? Foge, é né? muito comum. Não sei se isso também é fora, mas no Brasil é muito comum. O homem deixar aquela família com aquele filho Eu acredito que, entrando nesse ponto, o primeiro pensamento assim, que me veio na cabeça na época era assim: onde eu errei? Por que comigo? E aí eu acho o papel da igreja fundamental. Sim. De ter as informações, né, igual a gente está trazendo aqui, E ter esse acolhimento. ter o acolhimento e entender que não é, por exemplo, pecado, maldição ou qualquer outro tipo de coisa, porque isso é uma crença que a gente tem, né? Porque você pecou, você vai ter um filho especial, sabe? Coisa assim, isso existe. E isso tem que ser quebrado. Eu acho que principalmente no mundo do homem, né? A mulher, ela tem a maternidade já nasce com aquilo, né? E o homem, ele vai desenvolvendo a paternidade. Pelo menos foi assim comigo, não sei. Acho que tem alguns homens que já tem um pouco mais neles, né? Agora, sobre essa questão que você falou, eu considero uma extrema covardia, né? Acontecer isso do parceiro abandonar a parceira em frente a um desafio. E muitas vezes ele forma uma nova família E abandona. Abandona. Como se fosse para esquecer, né? Aquilo Sim. ali e É mais começar... fácil fugir. Fugir. Uma fuga. Sim. E, infelizmente, isso é muito comum. Mas assim, o que eu posso falar é o seguinte. Vão fazer mais ou menos uns 5 anos que eu faço terapia. E não é por causa do Arthur, é pra mim. Pra saber lidar com as crises, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com o dia a dia. É uma correria. Mas é pra você também. Mas, né, não, é principalmente pra mim, porque eu tenho que estar bem, né? Primeiro, imagino que os homens, a hora que descobrem, as mulheres também, né? Tem que ter esse suporte, cara. Tem que ter esse suporte da igreja, tem que ter esse suporte em terapia, tem que ter esse suporte da família. Eu, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa que me ajuda, Verdade. uma rede de apoio sensacional. Então, assim, é uma união, é um desenvolvimento de um amor de uma família. É isso. Você falou sobre um ponto e o Cuco vai citar algo ali. Não, que a gente conversou um pouco sobre isso ontem, né? Que a gente estava Sim. falando sobre esse episódio e às vezes eu imagino, né, como deve ser, como qualquer outra, não qualquer outra, mas questões da nossa vida que a gente se pergunta o porquê, né? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Da onde que veio? E é bacana assim, né? É divino até, que uma vez João narra um fato bem bacana sobre Jesus e os discípulos e sobre uma pessoa com uma condição, ela era cega, né? E está em João 9, do 2 ao 3. Diz assim: seus discípulos perguntaram, mestre, perguntando para Jesus, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego, ou para que nascesse nessa condição? E Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eu acho que um ponto principal, independente de qual seja a doença, a deficiência ou condição, é entender que essa pessoa ela é amada por Deus. É entender que essa pessoa ela foi criada por Deus, né? Não é o acaso, não foi um acidente, não foi um... não, Deus é soberano, né? E continua sendo acima de todas as coisas e questões. E entender isso, que uma criança, um adulto, ele também tem esse potencial de manifestar as obras, a glória de Deus nessas coisas, né? Não se fechar numa condição, não se fechar naquilo que
passa ou sente, mas com isso mostrar, né? Tipo, e com isso ser um exemplo, uma referência. A gente tem tantos exemplos de pessoas de história de superação no Brasil e mundo afora, né? Que foram além das suas condições, que foram além das condições e doenças que podem ter e podem acontecer, e de não jogar a culpa, nossa, mas por que comigo, né? Ou por que não comigo? Exatamente. Né? Por que isso foi acontecer? O que eu fiz para, né, ter isso? E a gente acredita muito que, pela Bíblia, né? Tipo, que nós fomos feitos em Deus, criados por Deus, amados por Ele, e isso não tira outras questões que podem parecer, ao primeiro momento, negativas, né? Ou dificultosas, ou cheias de desafios. Então, eu acho isso muito bacana, a gente ter essa perspectiva, às vezes, né? De falar assim, nossa... Porque vamos surgir, como o Fábio falou, né? Mas por que comigo, né? Por que... né? Por quê? E, às vezes, a gente encontra... Às vezes não, né? Por muitas coisas na nossa vida, a gente encontra a palavra de Deus nos orientando a como viver e ser. O mais importante é deixar se manifestar o amor de Deus nas nossas vidas para que a gente possa amar os nossos filhos. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Independente de qual seja o diagnóstico, tenho certeza que não faltou, em hipótese nenhuma, amor de vocês para o filho de vocês, tanto que as evoluções e os cuidados vêm por conta disso, né? E queria agradecer muito vocês por hoje. O Fábio é da casa já. Uhum. Tem mais alguma questão que você queria? Eu queria perguntar uma coisa. Eu ia falar algo já. Eu tenho só mais uma questão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios, não só aqueles que vocês encontram em casa, ali com a evolução do filho de vocês, mas os desafios que vocês encontram na escola, na rua. Tem algum tipo de próprio preconceito das pessoas que estão ao redor? Eu queria que vocês compartilhassem, né? Isso, porque são experiências que a gente está aqui justamente para compartilhar com quem está em casa, para que quem esteja em casa também entenda que precisa ajudar. Só de não julgar já está ajudando bastante, né? Quem quer falar primeiro? Pode falar. Eu acho que ele falou um ponto muito importante, essa questão de se cuidar, né? Eu acho que é um desafio. Quando a minha filha foi diagnosticada, ela foi diagnosticada com 3 anos completos, assim. Eu comecei a investigar com 1 ano e meio também. A psiquiatra falou, você precisa cuidar de você. Igual ele está dizendo aqui, você precisa cuidar da sua mente, de você, para você dar conta de cuidar dessa criança, porque essa criança vai precisar de você. Então, eu acho que o grande desafio também, né, são vários, mas a gente entender que a gente precisa se cuidar. Ele falou da rede de apoio, às vezes é terapia, às vezes você precisa sair, né, um pouco, e deixa a criança com algum parente, vai respirar um pouco, porque a gente fica naquela rotina ali de cuidados né, por exemplo, às vezes o casal não tem aquele tempo de qualidade, né, para tirar um pouco, então é importante ter essa rede de apoio. É importante a gente se cuidar, sabe? Cuidar da nossa mente, cuidar do espiritual, cuidar da gente como pessoa, para que a gente consiga cuidar desse serzinho que precisa da gente. São vários desafios, mas eu acho que esse é importante. Agora a gente tem falado muito em treinamento de pais. Eu já estou me movimentando lá com as crianças lá da nossa comunidade nessa questão de estar ofertando esse treinamento de pais, porque você vai passar para esse pai tudo que não me passaram, né? O que é o autismo? O que você pode estar fazendo para estimular em casa? Tem isso também. Esse estímulo em casa faz muita diferença. Não ficar só esperando que as terapias, que a escola faça para o seu filho, mas, né? Hoje em dia, eu tenho hoje uma empresa de curso ABA. Deus é tão maravilhoso que outros cursos também, mas também de ABA. Então, eu tenho muitas famílias, pai, mãe, que faz para estimular seus filhos em casa, né? Então, que brinquedos eu posso comprar, que atividades eu posso fazer para estimular meu filho. Então, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, que eu preciso me cuidar, e como que eu posso cuidar melhor do meu filho, né? São vários desafios, mas a gente também precisa encarar que nós, pais, dentro de casa, somos parte dessa estimulação, desse incentivo, e a gente precisa estar bem para poder fazer esse papel. É colaborativo, né? Isso. Sim. Com certeza, eu quero fazer esse curso, viu? Bora fazer. Já fazendo um merchan aí, depois eu passo
contato. Eu tenho turmas para os pessoal da igreja, eu faço Ótimo, turmas legal. gratuitas. E é um interesse que eu já estou há um tempo, eu falei, eu preciso fazer. Eu acho que todos os pais precisam ter um pouco De noção. dessa noção para poder estimular em casa. A gente faz algumas coisas que os terapeutas passam, né? Mas tem que fazer mais. Tem que fazer mais. A gente sabe que quanto mais conseguir fazer, melhor vai ser, né? E, claro, no tempinho deles, da maneira que a gente consegue incluir nessa rotina, mas tentar estimular o máximo que pode, né? E sobre o preconceito, acho que começa de dentro, né? Nós mesmos, primeiro, temos que quebrar esse preconceito, depois trabalhar um pouquinho na sociedade. Acho que, principalmente em lugares com mais gente ou com muita gente, própria igreja, de repente pode ser que a criança emita sons lá, dê uns gritos e peraí, o que você está gritando bem no meio do, sei lá, o pastor tá no meio da palavra, entendeu? Vai acontecer. E aí tem gente que vai olhar feio. Então primeiro você saber, ó, eu tô fazendo o meu melhor aqui dentro da minha posição e cada um respeitar o espaço do outro, mas acontece, né? A gente sabe que... Mas até mesmo porque são os pais atípicos, né? Eles precisam ir à igreja também, né? Então eles precisam desse alimento. Às vezes encontram ali um alimento online, né? Hoje tem várias igrejas com transmissões online, mas não é a mesma coisa do que estar na igreja. A gente sabe disso. Mesmo nós fazendo transmissões, nós sabemos que não é a mesma coisa. Então a igreja precisa estar até preparada para essa questão, né? Existe hoje identificações, né? Que é o cordãozinho e tal, e que isso é muito importante, até para a igreja estar preparada. Mas para a igreja saber que aquele cordão identifica um autista, ele precisa se preparar, precisa ter alguém informando, precisa ter alguém falando sobre isso, né? O volume, né, do microfone, da bateria, dos instrumentos, a gente precisa começar a falar sobre isso. Eu acho que a gente está fazendo isso aqui agora, né? A gente precisa melhorar para que fique mais confortável para que as nossas crianças possam frequentar. Porque é uma característica, né? É muito agressivo o som, né? O barulho, né? Sim. É isso. É a minha última pergunta. Fecha? Fecha. Bora. É que a gente falou bastante sobre rede de apoio e como que isso é importante. Nós estamos perguntando, mas o que é rede de apoio, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, rapidamente, mas como que é a igreja, né? Já que nós estamos falando sobre igreja, como que a igreja pode fazer parte desse grupo de apoio, né? Nós falamos da nossa igreja da Quadrangular hoje, que temos grupos de faixa etária, nossos grupos missionários, grupos de mulheres, grupos de crianças, juniores, temos a questão de escolas bíblicas ainda, temos formação, tudo. Como que a igreja pode oferecer, ou como que a igreja pode se informar para oferecer ser um grupo de apoio para uma família, para um autista? Eu acho que nós precisamos estar levando essa informação, né? Isso aqui, por exemplo, nós estamos fazendo hoje, nós temos aí, né, já as comissões aí, né, pelo Brasil todo, já o trabalho de inclusão e acessibilidade que a Quadrangular está fazendo, não só para autistas, mas para surdos, para todas as deficiências. Então, além de expandir essa informação, né, nós estamos tendo muitas capacitações, né, e é muito importante a gente acolher essas famílias, né, e capacitar esses pais, né? Então a gente precisa, eu acho que a gente está nesse caminho de estar buscando conhecimento, e eu acredito que Deus está levantando líderes, né? O pastor Ivelto, Deus tem levantado ele na Quadrangular, a pastora Bianca, eles estão com essa visão da inclusão, da acessibilidade. A gente tem feito várias reuniões alinhado, né? Então várias lives já têm sido feitas para conscientização. Eu acho que a gente está construindo esse caminho, sabe? Eu acho que a sociedade brasileira está construindo esse caminho, né? Eu, Marissandra, acredito muito na capacitação. Então, acho que o próximo passo que a gente vai dar agora é a gente capacitar os líderes, capacitar pastores, capacitar obreiros, para quando essas crianças chegarem, por exemplo, líderes de crianças, na minha igreja já está capacitado. Chegou, o pessoal já sabe acolher, já sabe, já leva para o cantinho, já tem uma salinha, já tem ali uma pessoa, caso precise de ficar com elas, atenção específica para ela, tem uma pessoa. Então, eu acho que é por aí. A gente precisa
Eu acho importante movimentar. demais isso, essa conscientização e trabalhar a informação dos líderes principalmente. Falo isso porque eu tenho convivido com um líder, um obreiro da nossa região, que ele é da nossa igreja, inclusive, e ele é deficiente visual. E é muito interessante, algo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu fui ele faz parte do Conselho Municipal de Deficiente, não lembro exatamente como que é, mas ele é o conselheiro de Campinas. E aí, no dia que eu fui na consagração na igreja, no dia que eu fui na nomeação dele, todos que se apresentaram falavam assim: eu sou o Alexandre, eu estou usando camiseta polo azul, não hoje, mas camiseta polo, não sei, salmão, não sei qual que é essa daqui, Isso. calça marrom, eu tenho 1,80 de altura, olhos castanhos, tenho barba. Eles fizeram uma autodescrição para que aquelas pessoas que têm deficiência visual pudessem meio que, acho que imaginar, né, a pessoa que está ali falando. Eu achei sensacional. Então hoje, quando a gente tem reuniões na igreja ou quando eu vou pregar alguma coisa, o Alexandre está lá, o nome dele é Alexandre também, Alexandre Corá, ele está lá, ele é deficiente visual, e eu faço a minha autodescrição de como sou, de como estou vestido. Eu achei sensacional. E isso veio através de vivência e busca de informação. Promovendo a inclusão, né? Exatamente. Acho que em todas as áreas da igreja o líder precisa ser preparado. E é exatamente o que você falou. A pastora Bianca, o pastor Mário, a nossa liderança, eles estão interessados em trabalhar cada vez mais voltados aí para essa inclusão, né? Formação de intérprete de Libras, né? Exato. Nós estamos tendo isso também pelo Brasil, está crescendo muito nas nossas igrejas. Então, eu acho que nós estamos aí caminhando para ter intérprete em todas as igrejas, né? Tendo um intérprete, o surdo vem. A gente tendo um ambiente mais acolhedor, o autista consegue frequentar. A gente sabe que é difícil, ele estava me falando também essa questão. Eu também tive que fazer todo um trabalho com a minha filha para conseguir frequentar a igreja. Muitas vezes eu ficava um pouquinho e ia embora, porque eu vi que ela já não estava dando conta, sabe? E aí você tem que entender que ali chegou o limite dele, né? E ali eu fui fazendo uma acomodação sensorial com ela, aos pouquinhos. Mas às vezes eu ainda peço, ainda vou lá no som e falo: irmão, abaixa, por favor, um pouquinho, que está muito alto. É assim, a gente vai... Às vezes a pessoa que não está vivendo, ela não tem essa noção de que está muito alto. A gente já vai sentindo. A minha filha faz só assim, ó, e às vezes ela sai também quando está muito. Aí a gente vai aprendendo, né? E você falou um ponto legal, porque às vezes a gente acha que a gente só tem que ter Libras se tiver o surdo. Quando na verdade ele não vai enquanto não tiver. E a gente demora um pouco para se capacitar. Exatamente. Então a gente precisa ter a capacitação. Então precisa ter é ruim falar isso, mas é basicamente aquilo que a oferta gera demanda. Você não é de forma comercial falando, mas se você tem, ali o surdo vai falar: poxa vida, ali tem, eu acho que eu posso. E ele chama os ir até amigos, lá. sim. Exatamente. Ele chama a família, quem tiver. Porque às vezes a dificuldade de não ter já gera um não convite, né? Então não é para estar. É isso. Daí quando se tem, já abre um caminho. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês dois, do Fábio é meio no susto. Eu Fábio olhei foi para bem ele aqui. aqui e falei: vem cá, Fábio, que o Cuco falou de você, vamos participar com a gente. Mas muito bom, eu já conheci a sua história, mas é bom que você acrescentou muito com quem está em casa. Agradecer demais você ter vindo aqui com a gente. Amém. Nos enriqueceu de informações Muito. técnicas e sobre lei, que foi extremamente importante e levou muita informação para quem está em casa. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fechar, mandar um beijo para quem vocês quiserem? É a oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho fantástico. Isso aqui que a gente fez vai ficar gravado, então as pessoas podem ver depois, né? Exato. Então é algo maravilhoso, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem aí nesse trabalho que está muito bonito. Amém. Obrigado. Também quero agradecer a participação aqui, meio no susto, mas já valeu muito a pena. Muito bom também estar desse lado. Agradecer a liderança, a todos do podcast aqui, Paz Seja Convosco. E é isso, Deus abençoe. Valeu, Fábio. Queria agradecer também toda a galera do podcast, do backstage do Paz Seja Convosco, que às vezes a gente acaba encerrando e acaba esquecendo. O Cuco, para quem não sabe, o Robson também,
Ele também é quem é o nosso designer, é o nosso social media. Também. Então ele também é backstage. Então apresenta agora também. Apresenta agora, então é isso aí, multitarefas todo mundo. Multitarefas. Mas galera, agradecer a todo mundo de verdade. Henrique, o William, o Matheus, nosso diretor, o Cuco, o Fábio, que sempre estão aqui no backstage. Agradecer ao nosso coordenador de fato, tem sido muito importante o papel do podcast. Eu tenho certeza que ele é cheio de dúvida. Ele assim, coisa de gordinho, mas agradecer as meninas da Copa também. Nossa, né? é verdade, Tá vendo? verdade. Chama um dia antes, aí fala, Lê, o que você quer, como é que a gente pode ajudar? E tem coisas deliciosas ali, sempre bastante opção pra gente comer. Agradeço em nome da Mônica, todas as meninas da Copa. Isso. E é isso. Deus abençoe todos vocês. E até a próxima semana com mais um episódio do podcast Passe Convosco. Deus abençoe e passe convosco.